sou um soldado do Exército Brasileiro, e o relato que vou compartilhar com você é uma daquelas histórias que ficam marcadas na alma de quem passa por situações extremas na mata amazônica. É um lembrete de que, mesmo em meio à grandiosidade da floresta, existem mistérios que desafiam a lógica e testam os limites da sanidade. A missão era rotineira: patrulhar uma área remota da Amazônia, garantindo a preservação ambiental e a segurança na fronteira. A densidade da selva, a umidade opressiva e a sinfonia incessante dos sons naturais eram parte da nossa rotina. No entanto, naquele dia, algo estava prestes a desencadear uma série de eventos que nenhum de nós poderia ter previsto. Estávamos em uma trilha estreita, avançando com cautela pela selva impenetrável. O sol mal conseguia penetrar a densa cobertura vegetal, criando um jogo de sombras que parecia esconder criaturas desconhecidas. À medida que progredíamos, uma sensação de inquietude se instalou no grupo. Era como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis entre as folhas. Em certo momento, chegamos a uma clareira pequena, onde o chão úmido estava salpicado de folhas caídas e raízes expostas. Nossos sentidos estavam aguçados, e a atmosfera pareceu eletrificar-se. Foi quando começamos a ouvir um som sutil, uma melodia suave que flutuava no ar, como se a própria floresta estivesse cantando uma canção ancestral. Intrigados, avançamos em direção ao som, nossos passos sincronizados com a melodia misteriosa. A cada passo, a selva parecia responder, criando uma harmonia única que reverberava entre as árvores. Era uma experiência surreal, quase como se estivéssemos entrando em um reino sobrenatural. No entanto, à medida que nos aprofundávamos na clareira, a atmosfera mudou abruptamente. A melodia, antes suave e cativante, transformou-se em uma cacofonia dissonante. Folhas começaram a se agitar sem vento aparente, e a luz do sol pareceu diminuir, como se a própria floresta estivesse rejeitando nossa presença. Foi quando avistamos algo que desafiava qualquer explicação. Figuras indistintas, sombras que se moviam entre as árvores, pareciam dançar ao redor da clareira. Suas formas eram etéreas, distorcidas, e pareciam emanar uma energia que arrepiava a pele. Em um momento de puro terror, percebemos que não estávamos sozinhos. Criaturas sombrias, com olhos brilhantes que pareciam refletir o próprio abismo, nos encaravam de todas as direções. A melodia dissonante aumentou em intensidade, preenchendo nossos ouvidos com uma cacofonia ensurdecedora. O instinto militar tomou conta de nós, e, em um movimento coordenado, recuamos da clareira, ignorando a canção sutil que se transformará em um rugido sobrenatural. Corremos de volta pela trilha, escapando daquele espaço onde a fronteira entre o real e o desconhecido havia sido borrada de forma irreversível. Desde então, a experiência assombra nossos pensamentos, lançando uma sombra sobre a serenidade aparente da Amazônia. A selva, que uma vez consideramos como um lar temporário, revelou-se como um reino de mistérios insondáveis. A canção que ouvimos naquela clareira ecoou em nossos pesadelos, um lembrete constante de que há segredos na floresta que a mente humana não está preparada para compreender. A Amazônia, majestosa e impenetrável, esconde histórias que desafiam a própria natureza da realidade. U.Z. Meu nome é Sargento Marcelo Silva, e o relato que vou compartilhar ainda ecoa em minha mente como um eco sinistro de um pesadelo que nunca acaba. Estava em uma missão noturna, com meu pelotão, nas densas florestas tropicais do Brasil. A missão era simples: patrulhar uma área remota para garantir a segurança da fronteira, mas o que encontramos estava muito além do que qualquer treinamento militar poderia nos preparar. A noite era escura como o breu, a lua escondida por nuvens pesadas que pairavam sobre a floresta. A umidade se infiltrava em nossas roupas enquanto avançávamos silenciosamente pela densa vegetação.
O único som perceptível era o sutil crepitar de folhas e galhos sob nossos pés. Estávamos em alerta máximo, mas nada poderia nos preparar para o que viria a seguir. De repente, uma sensação de desconforto se instalou. Uma aura de tensão pairava no ar, como se estivéssemos sendo observados por algo além das sombras. Olhei para meus companheiros e percebi que o nervosismo refletia nos olhos de cada soldado. Encontramos uma clareira inesperada, um pequeno espaço entre as árvores onde a luz da lua conseguia penetrar. O que inicialmente parecia um alívio logo se transformou em uma visão surreal. No centro da clareira, encontramos uma estranha configuração de símbolos desenhados no chão, aparentemente feitos com uma substância escura e viscosa que brilhava à luz fraca. Ficamos perplexos por um momento, tentando entender a origem dos símbolos, quando começamos a ouvir sussurros indistintos. Pareciam ecoar entre as árvores, murmurando palavras em uma língua que não conseguíamos compreender. O desconforto cresceu exponencialmente, e os sons pareciam se aproximar, como se a própria floresta estivesse viva e respirando. Foi então que avistamos figuras se movendo nas sombras, silhuetas indistintas que se contorciam em uma dança macabra. A luminosidade da lua revelava olhos brilhantes que nos encaravam de todos os lados, como se a própria natureza estivesse se manifestando em formas desconhecidas. A tensão atingiu seu ápice quando as sombras começaram a convergir em nossa direção. A floresta ganhou vida, como se as próprias árvores estivessem nos cercando. Os sussurros tornaram-se murmúrios sinistros, e o chão parecia vibrar sob nossos pés. Sem hesitar, ordeno que nos retiremos imediatamente. Corremos pela escuridão da floresta, as sombras parecendo nos seguir, como se a própria mata estivesse viva e hostil. Os sussurros persistiram, penetrando em nossos ouvidos enquanto fugíamos daquele cenário surreal. A sensação de perseguição só diminuiu quando emergimos da floresta e alcançamos a clareira aberta. Olhamos para trás, mas a escuridão da floresta devorou as sombras que pareciam nos perseguir. A partir daquele dia, a experiência permaneceu conosco como uma cicatriz na alma. A floresta, que antes considerávamos um ambiente familiar, tornou-se um lugar onde mistérios insondáveis espreitam entre as árvores. O que encontramos naquela noite desafia qualquer explicação lógica e permanece como um lembrete de que, na vastidão da natureza, existem forças que ultrapassam os limites do entendimento humano. Me chamo Tenente Rafael Torres, e o que compartilho aqui é uma experiência que carrego como um peso nas profundezas da minha alma. Estava em uma zona de guerra, cercado pelo caos e pela violência, quando o horror se manifestou de uma forma que ultrapassava os limites da compreensão humana. Era uma noite sem lua, onde o brilho das estrelas era engolido pela escuridão das sombras. Meu pelotão estava em uma operação noturna, patrulhando uma área contestada, quando de repente fomos alvejados por uma emboscada. O som dos tiros rasgando a noite foi acompanhado por explosões e gritos angustiados, criando uma sinfonia terrível de caos. À medida que trocávamos tiros com inimigos invisíveis na escuridão, uma densa neblina começou a emergir do solo. Ela se espalhou como uma praga, envolvendo tudo ao nosso redor em uma névoa misteriosa. O cheiro metálico de sangue e a angústia palpável transformaram o ar em uma mistura insuportável. No meio do confronto, algo começou a se movimentar na neblina. Sombras indistintas, figuras que pareciam se contorcer entre as partículas de água suspensas no ar. Minha mente, acostumada à brutalidade da guerra, demorou um momento para processar o que via. À medida que as sombras se aproximavam, podíamos distinguir silhuetas humanas, distorcidas e desfiguradas. Suas feições eram indistintas, como se a própria escuridão tivesse se apossado de suas formas. Almas perdidas, vítimas da guerra,
emergindo da névoa como fantasmas atormentados. Os soldados ao meu redor estavam igualmente atônitos. O fogo cruzado diminuiu enquanto todos tentávamos entender o que se desdobrava diante de nós. As figuras avançavam lentamente, sem emitir som, apenas olhos vazios nos encarando com uma intensidade que gelava a espinho. Fui tomado por uma sensação de terror indescritível. Era como se a própria guerra tivesse convocado as almas perdidas daqueles que caíram no campo de batalha. Tentamos disparar contra as sombras, mas nossas balas pareciam passar através delas, como se tentássemos agarrar a própria escuridão. A névoa encharcada de horror continuou a avançar, envolvendo-nos completamente. A escuridão consumiu a visão e o som, deixando-nos imersos em um vácuo de terror. Quando a neblina finalmente se dissipou, as sombras desapareceram como se nunca tivessem estado lá. Voltamos à realidade caótica da guerra, mas o eco daquele encontro macabro permaneceu conosco. O que testemunhamos naquela noite desafia a lógica e a razão, um vislumbre do sobrenatural na brutalidade da guerra. Mesmo agora, longe do campo de batalha, sinto o peso das almas perdidas que cruzaram nosso caminho naquela noite. A guerra, além de roubar vidas, pode abrir portas para o desconhecido, onde as sombras da morte se misturam à realidade brutal do conflito.